Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que de mais importante aconteceu na última semana. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. De relógio que detecta acidente de carro ao novo iPhone 14. Depois de 2 anos, a Apple volta a promover presencialmente o seu tradicional evento de lançamento. Conheça todos os detalhes dos anúncios inovadores feitos pela gigante de tecnologia. O YouTube revela um estudo inédito que mostra o quanto o site de vídeos movimenta na economia brasileira e quantos empregos diretos e indiretos gera no Brasil. A Porsche pode levantar até 85 bilhões de euros, quase 500 bilhões de reais, em sua abertura de capital, que promete ser o maior IPO de uma empresa na Europa na última década. Por que a expectativa é tão grande para a marca de carros, mesmo num cenário desafiador das bolsas de valores no mundo? A fabricante de pneus japonesa Bridgestone vai investir 270 milhões de reais para modernizar uma das fábricas na Bahia. O presidente da empresa na América Latina revela a visão que os japoneses têm do Brasil. E acompanhe as últimas informações sobre o possível retorno do empresário Abílio Diniz ao comando do grupo Pão de Açúcar, a rede de supermercados que ele criou ao lado do pai. Fica ligado, o Business está no ar. Setembro é um mês importante para a Apple desde quando Steve Jobs subia ao palco para falar dos seus produtos inovadores, como os iPhones que revolucionaram a indústria dos celulares. Todos os anos, a empresa mais valiosa do mundo promove neste mês o maior evento do ano da companhia para apresentar os novos produtos com muita expectativa em relação à inovação e às novas tecnologias. Este ano teve um gosto especial. Tim Cook, o CEO da Apple, chegou ao palco do teatro Steve Jobs sob os aplausos da plateia. É um dia especial, disse ele antes de apresentar as novidades do evento. Good morning. Good morning. And welcome back to the Steve Jobs Theater. E quais são elas? A empresa vai colocar no mercado 4 novos modelos do iPhone 14, novos fones de ouvidos e 3 modelos de relógios. Um dos grandes destaques foi o Apple Watch Ultra, um projeto que já gerava boatos na indústria de tecnologia há muito tempo. O novo relógio é voltado a atletas radicais, especialmente os que praticam trilhas extremas, mergulho ou esportes de resistência. O acessório vai sair no Brasil no valor de R$ 10.299, o preço mais alto entre todos os relógios da marca. O novíssimo Apple Watch vai detectar também acidentes de carro. O relógio terá sensores de aceleração e pode disparar um alerta em caso de uma parada brusca para um contato que a pessoa selecionar, ou até fazer uma chamada automática para um serviço de emergência. Agora vamos ao pote de ouro da Apple, o iPhone. A linha mais básica não trouxe nada de muito novo. O chip é o mesmo do iPhone 13, apenas com uma promessa de mais eficiência para rodar gráficos de jogos. A câmera teve mínimas melhorias. Você pode fazer boas fotos em ambientes onde há pouca luz. O aparelho estará disponível nas cores preta, branca, azul, lilás e vermelha. Os modelos maiores tiveram mais destaque. Eles vêm com um novo chip e a câmera melhor, de 48 megapixels contra 12 do anterior. Esse novo modelo agora grava vídeos com resolução 8K. E quanto vai custar os novos aparelhos no Brasil? A linha mais básica com espaço de 128 GB vai sair por R$ 7.599. A versão intermediária começa por R$ 8.599. Os modelos maiores, chamados Pro, começam no valor de R$ 9.499.
E o aparelho mais caro e com mais espaço de 1 terabyte vai sair por R$ 15.499. A pré-venda do iPhone nos Estados Unidos começa em 9 de setembro e a venda no dia 16. No Brasil, os mais ansiosos precisam de paciência. Ainda não há previsão de chegada ao Brasil dos novos produtos da Apple. Olha, ainda falando sobre Apple e o grande lançamento da semana, né? O lançamento de vários produtos novos, um aviso importante. Está em suspense se o novo iPhone 14 será vendido mesmo por aqui, porque ele vem sem o carregador. Vamos lembrar, na última terça-feira, o Ministério da Justiça e Segurança Pública suspenderam a venda de todos os aparelhos da Apple comercializados sem carregador. A Apple afirmou que vai recorrer da decisão. O argumento inicial da empresa para não vender os carregadores, juntamente com os celulares, é reduzir a geração de lixo eletrônico. Agora, girando o assunto, vamos falar do YouTube. O YouTube revelou quanto movimentou no Brasil e quantas pessoas vivem de criar conteúdo no país. Vamos acompanhar aqui o que gera o YouTube no Brasil, um estudo inédito que eles passaram. Só no ano passado, o ecossistema criativo do YouTube contribuiu com 6 bilhões de reais. Basicamente é isso que foram movimentados aí para o PIB de 2021 no Brasil, quase o dobro de 2020. Com esse valor, foram movimentados praticamente 160 mil empregos diretos ou indiretos que foram gerados aí pela famosa plataforma de vídeos em 2021. Esse número, o que significa esses 160 mil empregos diretos ou indiretos? A pesquisa diz que são pessoas que dedicam horas por semana correspondentes a um emprego em tempo integral à produção de vídeos no YouTube. Isso significa que pode ser tanto YouTubers quanto membros da equipe de produção e apoio de um canal, por exemplo. Por exemplo, tem canais aí no YouTube que tem um exército aí de profissionais trabalhando para esse canal. Nessa última pesquisa, esse último estudo, mostra que 2.000 canais no Brasil com mais de 1 milhão de inscritos, uma alta de 20%. Esse número de 2.000 canais com mais de 1 milhão de inscritos é o último dado que eles têm em dezembro de 2021. Para canais com mais de 200 mil inscritos, são 20 mil canais brasileiros, uma alta também significativa aí de 25%. Esses dados, pessoal, fazem parte do mais recente estudo sobre o impacto econômico do YouTube no Brasil, produzido pela Oxford Economics. Essa pesquisa ouviu 7 mil pessoas entre usuários e criadores do YouTube no país. Tem um outro dado aí que eles fizeram a seguinte pergunta sobre como o YouTube ajuda o negócio de milhões de brasileiros por aí. 78% das pequenas e médias empresas que usam o YouTube concordam que a plataforma ajudou nos negócios durante a pandemia. Esse é um estudo, volto a repetir, um estudo inédito. O Google e o YouTube, eles dificilmente aí passam valores ao mercado, mas esses são valores excelentes, né? A gente está falando aí de 6 bilhões de reais gerados na economia brasileira, com mais de 160 mil empregos diretos ou indiretos referentes aí no ano de 2021, são dados muito relevantes do que o YouTube, uma empresa do Google, gera no país. E vocês lembram dos eVTOLs, os veículos elétricos de pouso e decolagem vertical? Nós mostramos aqui no YouTube, né? Nós fomos semanas atrás na Embraer para ver aí o simulador. Tem novidades em relação aos eVTOLs da Embraer, pois a companhia aérea norte-americana United anunciou um investimento de 15 milhões de dólares na Eve, a empresa que começou como uma startup dentro da Embraer e hoje já está
está listada na Bolsa de Nova York. O acordo atual se refere à compra de 200 aeronaves elétricas de 4 lugares, com as primeiras entregas previstas em 2026. Os eVTOLs prometem ser mais uma opção de mobilidade em muitas cidades do mundo. A ideia é fazer trajetos curtos, né? Por exemplo, você sair da Avenida Paulista, em São Paulo, e ir até o aeroporto de Guarulhos numa viagem de poucos minutos, voando e por um preço acessível. Esse é o fator aí que pode ser revolucionário na mobilidade de muitas cidades no mundo, porque falam que esse trajeto curto pode ser num preço similar a uma corrida de táxi. O interesse de muitas empresas ocorre porque ela é 100% elétrica. A United foi a primeira grande companhia aérea dos Estados Unidos, por exemplo, a criar um fundo de capital de risco para apoiar o compromisso 100% verde da empresa. Por meio desse fundo, a empresa tem liderado no setor os investimentos em eVTOLs e a aeronaves elétricas. O Business conversou na última semana com um executivo da Embraer e ele disse que esse acordo anunciado com a United é muito importante, porque além de ser, evidentemente, mais uma encomenda, a companhia aérea norte-americana demonstrou interesse em trabalhar em projetos em conjunto com a Eve sobre mobilidade, principalmente sobre os eVTOLs. E a fabricante de pneus japonesa Bridgestone anunciou o segundo investimento no Brasil em apenas um ano. A empresa vai investir 270 milhões de reais na fábrica em Camaçari, na Bahia. O novo aporte deve abrir 126 empregos na unidade, 10% da força de trabalho atual de 1.300 profissionais. Hoje, a Bridgestone emprega quase 5 mil funcionários no Brasil. A empresa tem uma outra fábrica de pneus em Santo André, no Grande ABC, mas histórica unidade construída nos anos de 1940, e 2 outras unidades, uma em Campinas e outra em Mafra, em Santa Catarina. Os planos da Bridgestone são ambiciosos no Brasil, especialmente nessa fábrica da Bahia. A empresa não quer aumentar só a produção de pneus, mas ela quer modernizar a fábrica para que ela possa equipar os veículos do futuro, como veículos elétricos ou também os híbridos. Há um ano, a Bridgestone iniciou aportes de 700 milhões de reais para elevar a capacidade anual de produção na unidade de 3 milhões e meio para 4 milhões e 300 mil pneus. É muito pneu, é uma expansão aí de 23%. Agora, com esse novo montante aí de 270 milhões de reais, a capacidade de produção vai atingir 5 milhões por ano a partir de 2024. Desde a inauguração em 2006, os investimentos da empresa somam 2 bilhões e 500 milhões na fábrica. De acordo com o presidente da Bridgestone América Latina, Vicente Marino, o investimento mostra a aposta da empresa no Brasil. Hoje, a Bridgestone ocupa apenas 40% da área em Camaçari e isso comprova, diz ele, que a aposta da companhia é de longo prazo no país. Ele diz o seguinte, que os japoneses, quando olham o Brasil ao longo do tempo, eles veem como o país avançou. E a Renault vai lançar mais 3 carros elétricos no Brasil e anunciou que deve produzir no país um modelo híbrido flex. Os 3 modelos 100% elétricos devem chegar no país no segundo semestre de 2023. O mais aguardado é o Megane, que voltará ao Brasil na versão elétrica. Além dele, a montadora divulgou o lançamento das novas versões elétricas do Kangoo e da Van Master. Os 3 serão importados da França. Também na última semana, a empresa iniciou a entrega do primeiro lote de 750 unidades do Kwid 100% a bateria, cuja pré-venda começou em abril. Outros 800 devem chegar até o início de 2023.
Sobre a produção de um híbrido flex no Brasil, a montadora começou o estudo para produzir por aqui, mas ainda sem data para isso acontecer. Agora você pode perguntar, né, como é que anda a adesão do brasileiro com os elétricos? A gente fala muito sobre isso aqui no Business. O número de veículos híbridos e elétricos ultrapassou a marca das 100 mil unidades em circulação no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Desde 2012, são 100.200 carros que funcionam apenas com motor elétrico, como esse que a Renault vai trazer, ou com uma combinação entre motor elétrico e a combustão, como é o caso do Corolla da Toyota. De acordo com o presidente da Renault no Brasil, Ricardo Gondo, os carros elétricos são evidentemente o futuro da mobilidade no mundo. Basta ver o crescimento dos mercados na China, nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, o Brasil deve passar antes por uma transição com os híbridos flex, que poderão ser abastecidos também com etanol. Modelos assim já são produzidos no Brasil, como a Caoa Chery. E muito brevemente terá uma nova montadora produzindo esses híbridos flex, que é a francesa Renault. E ainda falando do setor automotivo, olha, o setor está diante de fazer uma das maiores ofertas públicas em anos. Pode ser, aliás, o maior IPO de uma empresa na Europa na última década. Aqui no telão vocês já estão vendo qual é a marca aí que pode levantar. Eu estou falando isso porque a alemã Volkswagen decidiu avançar com a abertura de capital da Porsche nos próximos meses, ainda sem uma data definida. A Porsche poderá ser avaliada entre 60 bilhões e 85 bilhões de euros, estimam os analistas. O que significa isso? Equivale a quase 500 bilhões de reais. O CEO da Porsche está, é claro, confiante de que o cenário desafiador do mercado financeiro no mundo, com as principais bolsas aí em queda no primeiro semestre, não vai afetar a oferta de ações da marca. Ele disse o seguinte: vai ser um sucesso. Ele está muito confiante, claro. Esse daí é o Oliver Blume, que também é diretor-presidente da Volkswagen. A Porsche, pessoal, como muitas marcas de luxo, sempre se mostrou robusta e resiliente em tempos de crise. O presidente, ele citou que a empresa superou crises como a pandemia de coronavírus, a escassez de semicondutores, a matéria-prima que faz os chips, e a guerra na Ucrânia, sem grandes impactos operacionais. Segundo o presidente, a Porsche sempre teve grandes margens de lucro e realmente teve muitas margens de lucro. O Fundo Soberano do Catar já demonstrou interesse, de acordo com o diretor financeiro Lutz Metzke, em ficar com 5% da oferta de ações. O plano da montadora de luxo é disponibilizar 12,5% das ações da Porsche para investidores individuais, como parte da listagem pública sem direito a voto. No último ano, a Porsche vendeu, sabe quanto? Mais de 300 mil carros novos, uma alta de 11.000% em relação ao ano anterior. Com isso, ela contribuiu com 50% do lucro da Volkswagen. Com o lançamento do Taycan, totalmente elétrico, em 2019, a Porsche começou a investir em veículos elétricos, o que vai representar 80% das vendas de carros novos até 2030. O Taycan ultrapassou o icônico 911 da Porsche em vendas e se tornou o terceiro modelo mais vendido da empresa depois dos esportivos Macan e o Cayenne. As dezenas de bilhões de euros que podem entrar na companhia com o IPO vai ajudar, garantem os executivos, a Porsche a financiar a sua transição para veículos elétricos com um investimento pesado aí em novas tecnologias. Novidades aí da Porsche.
Agora vamos falar também ainda sobre o setor automotivo, mas falando de celular. Eu vou já explicar o que é. Porque a terceira maior fabricante de celulares no mundo vai produzir o próprio carro elétrico. Nós estamos falando da chinesa Xiaomi e já tem detalhes aí de como ele vai ser. O primeiro carro da empresa não vai ser um esportivo, mas um sedã médio focado na família, focado mais para a família, né? Vai ser 100% elétrico e autônomo. O lançamento está previsto para 2024. O fundador e CEO da companhia, o Lei Jun, apresentou a nova tecnologia do piloto automático que será implantado no futuro carro elétrico. Mas você pode estar se perguntando aí, né? O que uma empresa que fabrica celulares, smartphones e é concorrente aí direta da Apple e Samsung quer fazer agora com carros? É uma ótima pergunta. A decisão da empresa mostra que muitas companhias cada vez mais querem expandir e diversificar os negócios. Quem faz celular também quer produzir um carro. Quem monta carro elétrico também quer entrar na lucrativa indústria dos celulares. Uma prova é o rumor que existe há muito tempo de a Tesla, de Elon Musk, querer fabricar o próprio celular, o próprio smartphone. O celular da Tesla teria 4 câmeras e uma tela de 6 polegadas. A Xiaomi não é a única gigante da tecnologia a entrar no setor automotivo. A Amazon está colocando 100 mil vans com a sua marca no mercado até 2025 e há especulações fortes aí de que a Apple também quer lançar o seu próprio veículo elétrico, chamado aí informalmente de iCar, mas isso nunca foi confirmado. E o grupo Pão de Açúcar pode voltar às mãos do empresário Abílio Diniz. Foi uma notícia aí que movimentou todo o varejo de alimentos, todo o mercado aí de supermercados. Porque o início do barulho ocorreu depois que o jornal O Estado de São Paulo publicou que o controlador da rede de supermercados Pão de Açúcar, que hoje é o francês Cassino, está com um plano de venda da marca Pão de Açúcar no Brasil. E o principal interessado no negócio seria o antigo dono Abílio Diniz, né, que junto com o pai criou essa rede de supermercados muito conhecida. Uma das possibilidades de um acordo é a venda da participação de Abílio no Carrefour na França, o que liberaria dinheiro para a compra. Nós do Business, nós questionamos o empresário Abílio Diniz. A Península Participações, empresa que controla os investimentos de Abílio Diniz, enviou um comunicado ao Business dizendo que não comenta rumores de mercado. O mercado financeiro imediatamente reagiu com essa notícia. Em apenas 2 dias, as ações do grupo Pão de Açúcar subiram 15% na Bolsa de Valores de São Paulo. Os investidores gostaram da notícia, por quê? Porque a movimentação significaria, não aconteceu ainda, uma reviravolta na marca Pão de Açúcar, que enfrenta dificuldade aí na rentabilidade e no aumento de vendas. A rede de supermercados mira um público mais seleto e enfrenta concorrência acirrada de outras redes. Mas o maior concorrente atende, sabe pelo qual nome? Pelo nome do atacarejo, que é a mistura do atacado com varejo que avança pelo país. Mas o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, não está parado. Em outubro passado, ele vendeu as lojas do Extra ao Grupo Açaí e, com isso, deixou a área de hipermercados, um braço de negócio que enfrentava dificuldade financeira. Agora fica a pergunta, né? Será que o antigo dono volta ao comando? Nós vamos seguir acompanhando. E cada vez mais as diferentes formas de se obter energia entram em pauta. Você sabia que a energia solar já se tornou a terceira maior fonte na matriz elétrica nacional, atrás das hidrelétricas e da energia eólica? E o setor já atraiu mais de 93 bilhões de reais em investimentos no país nos últimos anos.
Para falar sobre isso, nós vamos receber o executivo André Gellers, que é CEO da SMA, uma empresa alemã que fincou raízes no Brasil e é focada em energia solar. André, obrigado pela presença aqui no Business. Eu queria que você desse um panorama, rapidamente, sobre como está o Brasil em relação à energia solar. Esses números aí de mais de 93 bilhões são surpreendentes. Obrigado pela oportunidade, Bruno. A gente está falando 93 bilhões de reais no final do ano passado, né? No primeiro semestre, a gente aumentou em 35 bilhões os investimentos, né? O Brasil vem galgando as posições dentro do cenário internacional. O ano passado, a gente fechou como a quinta economia que mais atraiu investimentos dentro do setor solar no mundo, né? O que traz um foco muito grande para o nosso mercado. Um crescimento pouco tardio, mas que vem se sustentando nos últimos 7 anos, com crescimento de 80% a 100% ao ano nos últimos 7 anos, né? Agora, em relação a emprego, né? Porque a gente estava conversando antes que gera muito emprego no Brasil em muitas posições de trabalho novas. Você tem um número, por exemplo, de quanto está gerando nos últimos tempos e que posições são essas? A energia solar ajudou muita gente a enfrentar essa crise que a gente teve nos últimos anos, né? Os dados são que, hoje em dia, a gente tem 540 mil empregos qualificados no setor, né? E os empregos... 540 mil empregos, sim, são mais de 500 mil de pessoas que estão enfrentando a crise. E que posições são essas, por exemplo? A gente está falando aí para uma plateia, né? A gente tem um público jovem aí que se interessa por esse assunto e a gente vê, então, que está nascendo aí novas funções de trabalho que não existiam antes, né? Que tipo de posições são essas? A cadeia de valor é bastante diversificada, né? A gente tem, na base de tudo, os nossos engenheiros e eletrotécnicos que fazem os projetos e instalações, mas a gente tem posições em pesquisa e desenvolvimento, na indústria, fabricação de componentes e equipamentos. A gente tem logística, comércio exterior, a gente tem, por exemplo, marketing, seguros, serviços financeiros. Em termos de formação, então você abarca um monte de formações, né? Engenharia, administração, eu imagino. Totalmente transversal. Também, pessoal do nível técnico, eu acho muito importante valorizar as funções técnicas, tem bastante perspectivas dentro do setor. O pessoal do curso superior, você tem desde ciências humanas a ciências exatas, né, que estão sendo muito bem-vindas dentro do setor, né? A gente tem uma demanda muito grande por profissionais talentosos e principalmente com uma capacidade de crescimento e uma vontade de crescer. Na verdade, a gente está contratando. Você está contratando, olha. Estamos contratando. Muito bem, hein? Agora, eu falei no início da entrevista que é uma empresa alemã. Por que essa empresa, que está em diversos países, veio para o Brasil? O Brasil tem um potencial fantástico de geração de energia solar. Já contamos com uma matriz energética bastante limpa, então a gente tem essa herança que a gente quer levar ao futuro. O Brasil tem uma dimensão continental, um dos maiores países do mundo, um grande mercado consumidor e uma demanda crescente por energia elétrica. Então é óbvio que a energia solar é atraente para o Brasil e vice-versa, à medida que a gente pode suprir as demandas presentes e futuras com energia limpa. Agora, André, eu estava vendo aqui umas imagens que estavam passando no nosso telão aí de várias placas solares, né? Vamos falar muito objetivamente. Ainda está caro, está barato para você colocar na sua casa uma placa? Eu sempre falo que o melhor dia para você fazer energia solar é hoje e o segundo melhor é amanhã. Porque a cada dia que o sol brilha, você pode estar convertendo a energia. Você está economizando. Aliás, é possível economizar mais ou menos quanto com energia solar se eu colocar na minha casa? Você pode economizar 100% da energia consumida e vai ter que pagar apenas a tarifa de conexão com a sua concessionária de distribuição de energia, né? Então, todo o seu consumo pode ser abatido através da geração e você paga apenas o fio. Mas assim, quanto custa mais ou menos assim? Tá caro? Sim. Quanto custa? Não é um investimento trivial, né? Hoje em dia você tem um ticket de entrada mínimo em torno de R$20 mil, mas existem mais de 50 instituições financeiras participando do financiamento de sistemas, inclusive para esse ticket pequeno que é do setor residencial. Bom, nós recebemos no Business dessa semana o executivo André Gellers, que é CEO da SMA, uma empresa alemã no Brasil.
Muito obrigado aí pela participação aqui no programa e por trazer grandes novidades aí do setor de energia solar que está gerando muitos investimentos no nosso país. Obrigado. Prazer. Muito obrigado. Bom, e a Rainha Elizabeth II, que morreu na última quinta-feira, aos 96 anos, depois aí de um reinado de 7 décadas, vai deixar uma fortuna de 500 milhões de libras. Em valores atuais, isso dá praticamente 3 bilhões de reais. Eu estou falando isso, que foi a última estimativa feita pela revista Forbes no ano passado. Entre os imóveis de Elizabeth II está o castelo de Balmoral, na Escócia, onde ela morreu. Ao longo da vida, ela acumulou um patrimônio que inclui coleções de obras de arte, joias, imóveis, além de aplicações financeiras pessoais. A rainha, por exemplo, também havia herdado 70 milhões de libras da rainha-mãe Elizabeth, morta em 2002. O rei Charles III não vai herdar todo o valor. Pelas regras da Operação London Bridge, um conjunto de protocolos adotados pelo Reino Unido, no caso da morte do chefe de Estado, o filho da rainha só herdará o que foi destinado a ele, especificamente num suposto testamento. Agora, boa parte dessa fortuna, desses 500 milhões de libras, está nos bens da coroa. E com essa notícia eu encerro o Business de hoje. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta no próximo fim de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.